So, dears, qual é mesmo a answer da nossa question 28? Passearam pela questão, passearam pelo texto, o que é que vocês acharam? O que é que o Canadá e o Brasil têm aí em comum? Vamos analisar? Vamos ler as options. O que é que o escritor afirma sobre o que o Canadá e o Brasil aparentam mostrar? A. Little concern about the falling value of the dollar? Será que eles aparentam mostrar uma pequena preocupação sobre o valor de falling, valor em queda do dólar? Ou B, more concerned than the United States over the weakness of the dollar? Será que esses países, o Canadá e o Brasil, eles aparentam mostrar uma maior preocupação do que os Estados Unidos sobre a fraqueza, weakness do dólar? C. A benevolent desire to help the United States in times of crisis. Então, esses países, eles parecem mostrar um desejo benevolente. Que altruísmo, Gears, que coisa esquisita. Ok. Para ajudar os Estados Unidos em tempos de crise, lembrem sempre, vamos lembrar sempre que esses textos refletem a nossa realidade econômica, social e política. São textos tirados de fontes fidedignas e sempre devemos estar assistindo aos jornais, isso mesmo, lendo revistas, estarmos atentos ao mundo que nos rodeia. Essa interpretação, essa tradução ficará muito mais fácil e também a exclusão de opções que forem incoerentes com a realidade que conhecemos. Esse desejo benevolente seria uma opção bem estranha. D. An order to promote the value of their own currency. Uma urgência, uma vontade de promover o valor de suas próprias moedas. E é a short-term desire to boost prices on their stock markets. Um desejo short-term, a curto prazo, short-term, curto prazo, de estimular e impulsionar os preços das suas bolsas de valores. O que é que o texto fala? Vocês provavelmente já sabem qual é a answer. Qual é a vantagem de nós lermos antes todas essas questões? É de nós já sabermos o que vamos procurar e também cada questão que resolvemos, como já resolvemos as questões anteriores e na hora da prova, obviamente já teríamos passado os nossos olhos, procurado entender o contexto, nossa mente vai guardando as informações, concatenando todas essas ideias e aí as respostas elas afloram, realmente elas florescem. Vamos ver o texto, ok? Vamos analisar. Lemos as opções, então vamos lá. Brasil versus the dollar. Já lemos o início, lemos inclusive todo o parágrafo, mas agora vamos nos focar no que nós queremos, por isso lemos antes a questão. O que é que o Brasil e o Canadá juntos procuram fazer? O que é, queridos? Nós lemos há pouco que but it is not as widely expected the United States government that is doing this. Não é como amplamente esperado o governo americano que está fazendo isso, o governo dos Estados Unidos. Fazendo o quê? Desacelerar a queda do dólar. Então, obviamente, o seu próprio país, o país americano, os Estados Unidos, deveria ser o governo, o país interessado em valorizar sua própria moeda, em impedir a queda da sua moeda. Mas o que o texto diz é que, como amplamente esperado, não é o governo americano que está fazendo isso. Então, quem está fazendo? Quais governos estão fazendo? Instead, ao invés disso, the Canadian dollar dropped sharply on Tuesday after the Bank of Canada issued a warning over the currency's recent strength. O dólar canadense caiu drasticamente depois que o Banco do Canadá emitiu um aviso, divulgou um aviso sobre a recente força da moeda. Então,
Canadá anda aí dando uma forcinha para o dólar, está divulgando aí a notícia da força da moeda. E fazendo a sua cair, e não o do dólar. Ok? Essa notícia fez o dólar subir. Desacelerou a queda do dólar. E, em contrapartida, também, Brazil's government, como nós analisamos também, went further, foi além do Canadá, imposing capital controls to stop the real gain at the dollar's expense. Então, o governo brasileiro foi além, impondo controle de capital para parar o real ganho às custas do dólar. Vejam a frase final. Other countries, outros países, it appears. Vejam essa expressão. It appears. Então, outros países que não são os Estados Unidos parecem que têm mais a perder com o dólar fraco do que os Estados Unidos. Então, queridos, se outros países, os países aqui no caso que foram mencionados, que fizeram algo para conter essa queda, foram exatamente o Brasil e o Canadá. Então, nós, depois de analisarmos previamente as opções, qual das opções retrata a situação colocada no texto? A nossa option B. Porque a nossa option B, ela diz que o Canadá e o Brasil, ambos aparentaram mostrar uma maior preocupação do que os Estados Unidos em relação à fraqueza do dólar. More concern, não foi isso? Mais preocupação do que o próprio governo americano, como era amplamente esperado, mas não foi ele quem fez. E ao final nós constatamos isso, que outros países parecem se preocupar mais com isso, parecem ter mais a perder. Consequentemente, se eles têm mais a perder, maior é a sua preocupação. Ok, intérpretes e tradutores, dears? Muito bem. As demais opções, quando nós analisamos detidamente, elas não retratam o que é colocado no texto, as informações que nós temos à nossa disposição. E assim, queridos, passeando aqui juntinhos, nós vamos aprendendo a interpretar, entendendo o estilo de ser da ESAF, o seu jeitinho de ser, nos familiarizando com esse vocabulary, com essa terminologia que nós escutamos nos jornais, mas não costumamos conversar sobre esses assuntos, bater papo com o nosso melhor amigo sobre, não sempre, sobre economia. E aqui sim nós vamos bater bastante papo sobre esse assunto, aqui resolvendo as nossas provas. Então, agora nós vamos fazer a nossa translation da nossa question 28. O escritor afirma que tanto o Canadá como o Brasil pareceram mostrar. Então, o verbo to show, mostrar, appeared, parecer. Pouca preocupação, outra querida palavra, até porque no mundo econômico há muitas preocupações, concerns. Então, concern, preocupação, sobre o valor value, em queda, caindo, né, o valor em queda do dólar. Então, aqui a gente viu que isso não retrata, pelo contrário, é exatamente o contrário, é a B. É uma maior preocupação que os Estados Unidos, em relação à fragilidade, à fraqueza do dólar. Perceberam, queridos, que as nossas opções A e B, elas são opostas. Uma diz que se mostra pouca preocupação, a outra diz que se mostra uma maior preocupação do que os Estados Unidos. Ok? Tirando os Estados Unidos, elas são bastante similares e sempre que tivermos opções com conteúdos opostos, nossos olhinhos também vão ficar bem abertos. Open. Provavelmente, com grande probabilidade, uma delas será a nossa true answer. A ser um desejo benevolente de ajudar os Estados Unidos em tempos de crise. Valorizem todas as palavras que nós temos aqui, várias parecidas com o português.
D, um desejo, um impulso, uma ânsia, an urge. Então, urge significa desejo, impulso, ânsia de promover o valor de suas próprias currencies, moedas, no plural, que é um desejo de curto prazo, short term, também um termo bem usado, para impulsionar, to boost, os preços de suas ações de mercados, ok? Que nós observamos aqui. Stock markets. Muito bem, as suas bolsas de valores, né, stock markets. Então, Gears, traduzimos aqui. E agora nós vamos para a nossa questão 29. Estamos quase finalizando esta prova, queridos. The result of the new Brazilian tax on investments was. Essa questão é bem interessante. Percebemos que há muitos números. Chama a nossa atenção quantos números há aqui. E o resultado do novo, que é tax, o novo imposto, não é taxa, é imposto brasileiro sobre os investimentos foi. Então, o resultado sobre esse novo imposto brasileiro foi o que, queridos? A rise of 54.5% the value of the dollar. O que é rise? Aumento de 54,5% no valor do dólar. Então, será que esse foi o resultado do novo imposto brasileiro? Este aumento nesse percentual e nesta situação do valor, sobre o valor aí do dólar, no valor do dólar? B, a fall é queda. Como substantivo, percebemos que é um substantivo que está antecedido pelo artigo indefinido, a uma queda. Of 2% the Brazilian stock market. Então, uma queda de 2% na Bolsa de Valores, stock market, ok, Gears, Bolsa de Valores brasileira. Então, será que é isso que o texto fala sobre esse novo imposto, resultado desse novo imposto brasileiro? C, a drop. Ora, Gears. Drop é igual a fall. É um sinônimo de fall. Então, a ESAF ama sinônimos. Drop é igual a fall, uma queda of 7.5% in the dollar against the real. Uma queda de 7,5% do dólar contra o real, em relação ao real. D, an increase. Increase é igual a rise. É aumento, um aumento de $80 in the price of a barrel of oil. Um aumento de $80 no preço de um barril de petróleo. E é a decrease of 3.8% the value of the real. Um increase é um aumento. Um decrease é um decréscimo de 3,8% no valor do real. Queridos, como percebemos este trocadilho de números e situações, nós vamos ao texto buscar informação sobre esse novo imposto brasileiro e buscar qual desses números corresponde a essa situação. Nós temos uma situação, um número e um assunto, do qual o número se refere. Então, temos que encontrar uma opção que tudo isso combina direitinho, ok? So, durante o nosso break, please, vão ao texto buscar essa informação, aproveitem para treinar, para comparar os números todos a que eles se referem a esse excelente exercise. E eu volto já para fazermos juntinhos aqui, ok? Esse exercício. See you, Gears.